Vamos lá, agora a correção da página 76, a última página. Também adjunta adverbial ainda, tá? 6. Escreva a conjunção que inicia cada oração destacada na atividade 5 e complete o quadro, ou seja, a atividade anterior, né? Da página 75. Então, vamos lá. A questão A daquele exercício anterior, eu tinha a conjunção quanto mais. A classificação dela, toda vez que eu tiver quanto mais, é subordinada proporcional, tá? Se fosse só quanto, seria uma outra coisa, tá? Mas quanto mais proporção. E aí a relação que estabelece é a relação de proporção mesmo. B. Quanto ou como, ó, só o quanto já é outra coisa, tá? Ou se fosse como, vírgula, como, oração subordinativa comparativa. E a relação que ela estabelece é uma relação de comparação. C. O C é a própria conjunção, classificação subordinada condicional, e a relação que ela estabelece é a relação de condição mesmo, tá? D. Embora, em mais boa hora, é uma subordinada concessiva à condição de concessão, tá? Você põe C, C e 2 S, por favor, não vai escrever errado, hein? E. Depois que. Sempre que tiver depois, ou seja, não é antes, não é agora, então depois é tempo, tá? Subordinada temporal. A relação que ela estabelece, tempo. F. A fim de que? Tudo isso. A fim de que, tá? Subordinada final. Já tem até a palavra final, ou quando tem a palavra finalmente, finalidade, é sempre uma relação de finalidade. Essa é a resposta da última, da 6, né? Agora a 7. Olha lá. Eu tenho já em destaque em formato de cruz, subordinada adverbial, né? E aí eu vou preencher as lacunas conforme o exercício anterior também, ó. Complete o diagrama com a classificação das orações subordinadas adverbiais destacadas no exercício 5, aquele da outra página ainda, tá? Então a questão da A é proporcional, tá? A gente fez dando na 5 e na 6, dá na mesma, tá? Porque um vem seguindo do outro, e a resposta é a mesma para todos. As perguntas foram formuladas de formas diferentes, mas o advérbio, a questão é o mesmo ainda, tá? B de bola, vamos fazer por ordem, tá? Então não vou começar de cima, vou começar da A, lá embaixo. Agora eu vou pra B, porque a B tá lá em cima, só por isso, tá? A B é comparativa, C condicional, D concessiva, o E temporal e o F final, tá? Conforme a gente viu no exercício 5 e 6. Então, 8 agora, esse é o último exercício. Faça análise, circulando a conjunção e classificando o período e as orações. Olha lá. Ah, embora fosse uma viagem curta, não conseguimos chegar ao meio-dia. Então, eu vou primeiro sublinhar verbo e ou locução verbal, ou locuções verbais. Então, aí tem um verbo só, fosse. Então, sublinha. E depois conseguimos chegar, tá? O verbo conseguir e o verbo chegar, como estão juntos, é uma locução verbal. Faço um risquinho nos dois juntos, tá? Então, se eu tenho um verbo e uma locução verbal, a locução verbal tem peso, equivale a uma oração. Ou seja, então eu tenho duas orações, uma com verbo e uma segunda oração com a locução verbal, tá? Qual que é a conjunção que você vai circular? Embora, a gente já fez, né? Então, a primeira oração vai até, embora fosse uma viagem curta, tem a vírgula. A vírgula também mostra, em geral, que termina aí a oração. Faz um risco aí, depois dessa vírgula, tá? E a segunda oração seria, não conseguimos chegar ao meio-dia, tá? Para você classificar isso, você vai classificar como um período composto por subordinação, que é a primeira oração, que vai de um embora até curta. E a segunda oração você não precisa colocar, que a gente já sabe, né? Que não conseguimos chegar ao meio-dia. Essa primeira oração, ela é uma subordinada adverbial consecutiva, porque ela tem a palavra embora, né? Que é a conjunção que você já circulou. E a gente já fez esse embora nos outros exercícios também, tá? A segunda oração é a oração principal, tá? Por que ela é a principal? Porque ela não tem essa conjunção, ela não tem a palavra embora, tá? Quando não tem esse círculozinho, essa conjunção, é a principal. A principal, ela independe da próxima, tá? Ela basta por si mesma. Quem fica dependente é sempre a oração que é subordinada. Você viu que neste caso, não necessariamente a oração principal tem que vir no começo.
tá? Pode ser, olha, a oração, a primeira, ela veio aqui com o embora, como primeira, e a segunda oração veio depois, tá? Depois B. Quando telefonei para Carmen para que resolvêssemos logo o dia da festa, ela quase não me ouviu porque havia muito trabalho. Então, ok, uma frase imensa, mas não importa. Vamos ver se tem 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Quantas orações nós temos? Vai depender da quantidade de verbo e ou locuções verbais. Então, vamos lá. Telefonei, você vai grifar que do verbo telefonar. Depois, resolvêssemos, também grifa do verbo resolver. Ouviu. E depois, havia. Só que esse telefonei aí, do verbo telefonei, bom, eu telefonei, bom, vamos lá, vai ficar como primeira oração, tá? E essa primeira oração, ela tá acompanhando o conectivo quando, tá? Toda vez que eu falo quando, lembra que a gente fez na anterior, a gente fala de tempo. Quantos anos você tem? Quando você vai vir à minha festa? Um exemplo, né? Então, essa é a primeira oração. Vai até Carmen, corta. Esse para quê? Circula, que já é um segundo conectivo, tá? Isso faz parte da segunda oração. Então, para quê? Até festa é a segunda oração. Corta aí. E do ela em diante é a terceira oração, que vai até ouviu, tá? O verbo ouvir. Nessa terceira oração não tem nenhum conectivo. E na última, que é a quarta oração, por que é a última? Porque tem um verbo, o verbo haver aí, tá? Ela tá acompanhando esse porquê aí, ó. Porque havia muito barulho. Então, porquê? Sublinha ele. Vamos ver o que é cada um. O que é a locução adverbial de cada um deles, quem é a primeira oração, a segunda, a terceira e a quarta oração. Então, o período ele é composto por subordinação na primeira oração, porque tem a palavrinha quando, né? A oração subordinada temporal ou de tempo, tanto faz colocar de um jeito ou de outro. A segunda oração, conforme eu já disse, é a subordinada adverbial, que vai do para que até festa, né? E ela é final, para que é o fim, tá? O fim último. A terceira oração é a oração principal, tá? Por quê? Porque ela não tem conectivo. Você viu que foi a única que nós não circulamos? Então, ela é a principal. Ela independe das demais. Ela por si só já funciona bem. Quem fica subordinada são as demais, que dependem dessa primeira, que é a oração principal. E a quarta e última, a oração subordinada adverbial causal. Porque quando eu falei porque havia muito barulho, é a causa final, tá bom? Final referente o outro também advérbio que tinha finalidade, tá bom? Que era da segunda oração. Beijos.